O Domenech substituiu errado de novo, hein? Substituiu errado de novo, mano. E olha, coisas que a gente não via no Flamengo ultimamente, porque muita gente questionou aqui, mas o Arrascaeta estava machucado. Saiu porque estava contundido. O Arrascaeta postou no Twitter dele o seguinte, aqui, tem muita gente me perguntando se tem alguma lesão, estou 100% graças a Deus. E coloca ali o joinha. Então, não sei o que está acontecendo aí. O negócio aí, o Domenech está meio confuso ainda no Flamengo, ainda meio perdido. E na minha opinião também, o pênalti pro Botafogo, o pênalti pro Flamengo, na minha opinião, não existiu. Mano. Eu vou começar pelo final então, Benja. Na minha opinião aí, existiu o pênalti sim. O zagueiro do Botafogo, quando ele tenta fazer a interceptação, ele assume o risco de cometer a penalidade como ele cometeu ali também, pelo fato dele se atirar na direção da bola. E a bola toca o braço dele. E se a bola não toca no braço dele, a bola estava indo na direção do gol. Então, para tentar resumir o que foi o jogo, Benja, os acréscimos da partida significaram mais do que os 90 minutos. O jogo tornou-se bom no final do jogo, por incrível que pareça, na parte dos acréscimos. O jogo do Flamengo realmente está bem abaixo, Benja. É inadmissível. O primeiro tempo, cara, até o Domenech ele tentou alguma coisa. Ele colocou o Pedro Rocha aí, inclusive invertendo a posição com o Bruno Henrique. E o Pedro Rocha no primeiro tempo ele foi bem. Mas quando o Paulo Autori conseguiu acertar a marcação do Botafogo, o time do Flamengo depois não fez mais nada. O time do Flamengo hoje é um arremedo de time, cara. Por mais que a torcida do Flamengo fique chateada quando a gente diz isso, mas, cara, na boa, é inadmissível um elenco que o Flamengo tem, com a qualidade que tem, jogar essa bolinha que tá jogando. Nada contra o Botafogo. O Paulo Autuori tem conseguido, Benja, feitos marcantes com o elenco fraco também. O Botafogo é um time que tem marcado muito bem, tem conseguido utilizar como a principal arma os contra-ataques e o Botafogo nesse quesito ele tá indo bem sim. Inclusive o jogador do Botafogo perdeu esse gol, pai do céu, hein, velho? Nossa senhora, que gol que o cara perdeu. Mas é um time, Benja, extremamente aguerrido, cara. E o Botafogo não dá pra gente exigir nada muito mais do que ele tem feito. É um time que consegue explorar bem os contra-ataques, é um time que marca sob pressão, é um time que marca muito forte. Então nesse quesito aí, ok, o Botafogo ele tá fazendo dele. Quem não tá fazendo dele é o Flamengo, cara. Na boa, o Domenech, tudo bem, chegou agora, tem 5 jogos à frente do Flamengo, mas, cara, já podia estar mostrando alguma coisa com o elenco que já estava montado. Não é que ele pegou uma terra arrasada e falou, nossa, agora eu vou ter que começar a plantar para depois colher. Não, ele já pegou um terreno arado, com a semente plantada, era só regar. Tudo bem, o Flamengo, depois que voltou desse recesso todo aí por causa da pandemia, não voltou o mesmo time, mas cabe ao treinador segurar realmente a rédea de um time como esse. Cabe ao treinador pegar um carro pesado como é esse time do Flamengo aí, com motor potente, e fazer andar, cara. Na boa. Mas é pouco tempo. Aí foram buscar o retrospecto do treinador quando ele estreou na Major League. Olha, também começou mal. Mas não dá pra comparar o trabalho que ele tinha na Major League, com um monte de canela dura, com esse time do Flamengo, gente. Precisa começar a ser cobrado, sim. Precisa começar a apresentar alguma coisa diferente. Tudo bem, eu entendo, é uma filosofia nova, muitas vezes não dá pra gente achar que é uma receita de bolo, de colocar ali durante meia hora e depois puxar e tá pronto. Não é isso, futebol não é assim, eu concordo. Mas, cara, na boa, a partir do momento que ele assume o risco de mexer num time que tá dando certo, ele tem que ter convicção no trabalho dele e fazer o jogador entender essa convicção que ele tem. Porque a partir do momento que os jogadores não conseguem entender essa filosofia, retrocede. O Jorge Jesus ele conseguiu do dia para a noite colocar em prática aí algo que ele pensava e o elenco correspondeu. Agora, você pega aí, ele tira lá do time Everton Ribeiro de vez em quando, tira do time lá Arrascaeta de vez em quando, como ele fez ontem, e o jogador me posta uma situação dessa, desculpa, Benjo, o Everton Ribeiro não pode sair do time do Flamengo, assim como o Arrascaeta também não. Porque ambos, nesse marasmo que tornou-se o time do Flamengo, eles têm sido muito mais regulares. Assim como o Gerson, assim como o Ilharão. 2 jogadores que estão oscilando muito e não estão jogando a bola que jogaram ano passado são Gabigol e Bruno Henrique. O Gabigol marcou de novo um gol de pênalti, ok, mas é pouco, cara. O Bruno Henrique ele não lembra nem de longe o jogador que ele foi ano passado. Então acho que nesse quesito aí o técnico do Flamengo ele já precisa, não vou dizer ser pressionado, mas precisam chegar nele e falar, bacana, o que está acontecendo? Tem que mostrar alguma coisa diferente. O Flamengo é postulante ao título. Não pode ficar com essa campanha horrorosa, com esse futebolzinho patético.
Ô Pascoal, eu também não tenho gostado nada do Flamengo. O Flamengo está um time comum, previsível. Nesses jogos aí, a maioria, acho que o Domenech substitui muito mal. Muito mal. E alguma coisa está acontecendo, Pascoal. Alguma coisa está acontecendo. E vou te falar, cara, o Benfica não desistiu do Bruno Henrique, não, viu? E talvez sobre até uma grana a mais para trazer ele, porque o Cavani lá parece que não acertou, pediu lá a mesma coisa que ele queria no Paris Saint-Germain, que era praticamente 20 milhões de euros por temporada. O Benfica não tem essa bala aí. E o Benfica não desistiu do Bruno Henrique, não. Agora, o Bruno Henrique também parou de jogar bola. A gente vê um time nervoso. O que está acontecendo com o Flamengo, Pascoalzito? O Mano retratou muito bem. O treinador chega, o Domenech chegou, ele já tinha uma armação pronta e ele começa a botar as ideias dele em prática. E esse canto seu tá dando uma zica sem tamanho. Se eu fosse você, pararia de cantar, porque isso tá arrebentando com o Flamengo, hein? É o segundo jogo que o Flamengo consegue empatar na extensão de tempo e com penalidade que veio do VAR. É um negócio tá difícil no Flamengo, não tá mole não. É osso. E essa musiquinha tem dado uma zica sem tamanho. Agora, quando o treinador tenta implementar as ideias dele, e até na entrevista coletiva depois ele falou, eu preciso melhorar, porque eu gosto de jogadores abertos para expandir o campo, eu gosto de jogadores que tenham a bola para armação, que fiquem mais com a bola, que é o caso do Arrascaeta, do Diego, entendeu? Ele começa a mostrar aquilo que ele quer. O Thiago Maia entrou bem, o Thiago Maia jogou direitinho ontem, não jogou mal não, o Thiago Maia jogou direitinho, hein? Marca aí, o Thiago Maia jogou direitinho ontem. Agora, teve até bate-boca ali do Gabigol com o goleiro, o Diego foi lá reclamar com o Gabigol parece que não gostou muito, mas tem que cobrar. Se você não cobrar dentro de campo, tá vendo que o time não tá rendendo, você tem que cobrar dos caras, ou numa postura defensiva, ou numa postura ofensiva, precisa ser feito isso. Claro que o jogador de futebol dentro do campo não vai chegar pro outro, como diz o Mano, e dizer, com licença, por gentileza, o senhor poderia se posicionar melhor para eu poder fazer o lançamento? Não é assim. Os caras chegam já apelando no negócio. Agora, o time do Flamengo, se é essa filosofia do Domenech, e ele tem agora pediu uma semana, essa semana ele vai ter inteirinha para treinar, vamos ver como é que o Flamengo vai render. Vamos ver que o Flamengo vai. A filosofia dele me parece muito distinta da filosofia do treinador que deixou o Flamengo, do Jorge Jesus. Há uma semelhança de posse de bola, legal, posse de bola é boa, mas o modo de jogar é diferente. O modo de jogar é diferente e o Flamengo tem encontrado problemas nesse aspecto. Não por resistência do jogador, é que às vezes o jogador não consegue fazer o que ele pede. Esse negócio de deixar o Bruno Henrique muito aberto pelo lado do campo não é bom, ele é melhor quando joga próximo do Gabriel. O Gabigol junto com ele mais próximos. Tem o Everton Ribeiro, que para mim é um baita jogador no Flamengo, tem feito partidas sensacionais. Não está rendendo com o Domenech, sai toda hora. O Arrascaeta foi poupado, o Gerson que não está jogando bem foi poupado também. O Gerson não está jogando bem, mas foi poupado. Então a gente tem visto aí o time do Flamengo com muitos problemas. E o Pedro Raul saiu de campo meio que chateado. Ele falou, se os pênaltis fossem do outro lado, será que o juiz ia dar? Pedro Raul botou uma questão aí, ô Benja. Eu achei o pênalti um absurdo. O jogador pulou, diferente. Eu também achei pênalti, quero dizer que foi pênalti, hein? Eu achei que não. Ô Flávio Gomes, muitos torcedores aqui do Flamengo preocupados, cadê aquele Flamengo do Jorge Jesus pra cima, imponente, ganho de 3, 4, né? Ontem eu achei até que o Botafogo também estava muito bem no jogo, golaço do Pedro Raul. E o Domenech super contestado, Flavinho. Também não entendo essas substituições dele, não. Essa adoração que ele tem pelo Vitinho toda hora. O Michael não entra mais. Michael que não joga, o Arrascaeta que vai pro banco mais de uma vez. Olha, eu sinceramente, Benja, eu entendo que um técnico tem o seu pensamento sobre o jogo, sobre tática, sobre o jeito que ele quer que o time atue e tudo mais. Isso aí, ok, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas pelo que
aconteceu com o Flamengo, pelo histórico recente do Flamengo, e pela absoluto casamento bem sucedido, né, do técnico anterior com o time e tudo mais, eu acho que o Domenech, ou qualquer técnico que assumisse o Flamengo nesse momento, no lugar do Jorge Jesus, ele precisaria colocar isso na sua cabeça, porque normalmente um técnico chega num clube quando o clube manda o técnico embora, quando alguma coisa está dando errado, né? Quando tá dando errado, aí o cara chega e fala assim, bom, deixa eu consertar esse troço aqui, vamos ver como é que ele é contratado para isso. O caso do Domenech é diferente. Ele não foi contratado para consertar nada. Ele foi contratado para tentar manter o Flamengo jogando ou ganhando pelo menos o que estava ganhando, jogando bem como estava jogando. E ele devia saber disso. Ele devia ter consciência disso. E tendo consciência disso, era muito mais inteligente da parte dele, como seria de qualquer outro técnico, dar continuidade ao trabalho do Jorge Jesus. E se ele detectasse alguma coisa com a qual ele não concordasse em absoluto, né, ele ia mudando aos poucos, mas não fazer o que ele fez de cara. Com uma semana já tentando mudar o esquema tático, os jogadores, botando quem estava acostumado a jogar no banco, já causando algumas insatisfações. Eu acho isso pouco inteligente. Para falar a verdade, eu acho que o início do Domenech no Flamengo é pouco inteligente. Eu não sei se dá pra gente julgar, é claro, é muito pouco tempo, dizer que o cara é ruim, etc. Eu acho que é um exagero. Claro, acabou de chegar. Mas eu acho que ele começou errado. Eu faria completamente diferente, porque aí até é uma forma de ele descobrir outros tipos de jogo que talvez ele não conhecesse. Não, vamos lá, chama os jogadores, como é que nós estamos jogando aqui? Assim, assado, o que tá dando certo? Tá dando certo, vamos lá, vamos jogar e vamos ver o que vai acontecer. Agora, querer mudar um negócio que estava dando muito certo de uma maneira tão rápida, também sem treinar, sem nada, eu acho pouco inteligente. Tá na cara que o Flamengo de hoje não é o Flamengo que o Jorge Jesus deixou, não. E não foi pênalti. Quer ver, ô Sormani, dá uma olhada aí, ó. Olha só o dentro de campo aí. O Mano vai falar isso é normal. Mas aqui na época do Jesus a gente não via isso. Coloca aí, Murilo, a cena do Diego Alves com o Gabigol, os dois batendo boca, olha lá, o Diego Ribas segurando ali, indo no meio para separar os dois. Olha lá, vai você, ó. Vai você, parece o Fox Sports Rádio, eu e o Sormani brigando, vai você, não, você é isso, não, é você que é. É igualzinho a gente. Aí, ô Sormani, o Luiz Abidal manda um tweet aqui falando o seguinte: Sormani, imagine se fosse o Abelão que colocasse Gerson e Arrascaeta no banco, iam comer o fígado dele. Com certeza. A crítica seria grande. Mas há diferenças, né, entre o Abelão e o Domenech. O Abelão é um técnico que teve uma pré-temporada para trabalhar. Ele teve uma pré-temporada e não mostrava resultados. 2. Ele conhece o futebol brasileiro, está familiarizado com os jogadores do próprio time e dos jogadores adversários também. O Domenech não tem esse conhecimento. Ele não domina essa matéria como o Abelão dominava. Então eu acho que esse bate-boca, voltando à cena aí do bate-boca, as vitórias começam a rarear, o time está pressionado e isso aí acontece. Agora, tem que o que fica no campo, o que acontece no campo fica. Se isso aí for esse rancor, persistir, a briga, aí é ruim. Agora, se resolveram ali, ficou dentro do campo, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa natural, a gente sabe que acontece no futebol. O que me chama a atenção, por exemplo, muito mais do que essa discussão aí, é o Twitter postado pelo Arrascaeta. Ele posta depois do jogo, de cabeça fria, dizendo que ele estava ok. Todo mundo falando que ele tinha saído por lesão, etc e tal, ou seja, colocou o técnico na alça de mira de todo mundo. Não, pera um pouquinho, então o cara tirou porque ele quis, foi uma opção. Eu acho que o Arrascaeta nesse momento não devia ter falado nada. Deixa quieto, não vou tocar no assunto. Ele expôs desnecessariamente o treinador, muito provavelmente por conta da vaidade dele, que é aquela história de fala.
futebol é coletivo? Ele é muito mais individual do que coletivo. Porque é inerente ao ser humano se voltar a si próprio, a querer se valorizar, etc e tal. O cara não tá pensando ali porque ele fez isso, porque ele queria, não sei o que. O cara ele se sente magoado, é normal. Agora, de cabeça fria, fazer aquela declaração que ele fez, tuitar o que ele tuitou, eu acho muito mais grave do que essa discussão aí do Gabriel com o Diego Alves. Olha, o Marcos Braz falou depois do jogo. O Marcos Braz sempre dá umas entrevistas bacanas aí. Vamos ouvir o vice-presidente de futebol do Flamengo aí. Vamos ver o Marcos Braz. Foi hoje. Fica muito tempo atrás externou esse sentimento de quererem a contratação do jogador lá atrás. O Flamengo deixou claro que não tem interesse de vender. Isso não quer dizer que você não tenha boa relação e bom senso de se conversar, não sobre esse assunto ou outros assuntos, ou qualquer assunto com qualquer clube. Mas é notório, eu acho que isso aí já foi externado até pela imprensa portuguesa com bastante veemência,